Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E sim, eu realizei uma cirurgia bariátrica. Vou começar o vídeo, tá? Não se esqueçam de deixar o seu like, de comentar aqui embaixo e de se inscrever também, tá bom? Gente, então vamos lá. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouco diferente dos vídeos que eu costumo fazer de vlogs, maquiagem e tudo mais. Hoje vai ser mais um bate-papo. Vim aqui compartilhar com vocês que sim, eu realizei uma cirurgia bariátrica, tá bom? A minha cirurgia, ela ocorreu no dia 5 de maio de 2022, né? Desse ano, obviamente. Hoje eu estou completando 15 dias de operada, tá bom? E eu vim conversar aqui com vocês um pouquinho a respeito da minha decisão, dos procedimentos, de tudo que eu venho passado até então. Eu pretendo não prolongar muito esse vídeo, tá? Porque se eu for contar detalhe por detalhe, vou ficar aqui mais de 1 hora falando. Então eu vou resumir um pouco dessa minha história referente à bariátrica e tudo mais. Espero muito que vocês gostem. Me acompanha no Instagram, inclusive vou deixar aqui embaixo pra vocês estarem me seguindo por lá. Sabe que de um tempo pra cá eu venho postando uma retrospectiva, né? Ai, faltam 10 dias, 9, 8, pra realizar um sonho. E estou revelando aqui pra vocês, tá? Eu sei que eu dei uma sumida, eu só postei, ai, era hoje e sumi. Não postei mais nada até então. Eu estava esperando eu me recuperar bem, pra conseguir conversar, explicar certinho o que foi que aconteceu. Muita gente achou que eu ia revelar que eu estava grávida, ou revelar algo que eu ia viajar e algo do tipo. Passou bem longe, tá? Então, na verdade, a grande realização que eu ia compartilhar com vocês é a minha cirurgia, tá? Então agora eu vou começar a contar. Tô enrolando demais. Quem conhece, sabe que desde quando eu era pequena eu sofro um pouco com a balança. Não vou dizer pra vocês que a minha infância toda, a minha juventude toda, falou eu, tenho mais de 60 anos, né? Eu sofri com a balança. Eu não fui sempre aquela pessoa gordinha, sempre não. Teve fases da minha vida que eu já fui magra, quando eu era pequena, na minha adolescência, nos meus 15 anos, mais ou menos. Conforme eu for falando, eu vou tentar deixar algumas fotos aqui desse lado pra vocês irem acompanhando. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Então, antes de eu me casar, eu me casei em 2020. Era mais ou menos 2019, eu conheci uma colega no meu trabalho que havia feito a cirurgia bariátrica. E eu falei, nossa, como você emagreceu? O que você está fazendo, dieta? Algo do tipo, não, eu fiz uma cirurgia bariátrica. E eu até então não sabia o que era isso, até então, né? E aí ela me contou que dizem que é redução de estômago, né? Antigamente não falavam bariátrica, falavam redução de estômago. Pausa pra tomar água, que eu tenho que me hidratar. Voltando. E aí eu fui pesquisar sobre. E aí eu achei muito interessante, mas até então não tava com isso na cabeça. Aí de um tempo pra cá não, naquela época, eu fiquei pensando, gente, será? Mas eu fiquei sabendo que tinha um outro procedimento um pouco menos invasivo, que era o balão endogástrico. Pesquisei sobre e falei, olha, interessante, é menos invasivo. Ele é feito por endoscopia, né? Então o médico ele coloca uma bexiga no seu estômago e enche essa bexiga com soro azul. E aí, como a bexiga tá lá no estômago, você não consegue comer muito, então, consequentemente, você acaba emagrecendo. Eu não vou me prolongar muito a respeito disso, porque eu não vou saber explicar certinho pra vocês. Pra não estar falando besteira, vocês podem pesquisar sobre. Aí, eu fui até um instituto muito famoso, o Instituto Salé, que tem lá em São Paulo, onde a maioria das pessoas que eu conheço, que eu conhecia na época, havia feito... Desculpa, tô com um pouco de soluço. Essa cirurgia, iam lá. Eu fui no intuito de conhecer mais, de saber mais sobre o balão. E aí, conversando lá com a médica, ela me falou dos outros procedimentos, que tinha a cirurgia bariátrica em si, que tinha dois métodos, né, que é a bypass ou a sleeve até então. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Será que eu faço, que não? Tudo mais. Porque o balão... O problema do balão é porque você, pelos relatos que eu soube, você passa muito mal
porque fica um incômodo no estômago mesmo, então você acaba vomitando muito. Então eu fiquei meio preocupada, nossa, eu vou ficar passando mal direto e tal. E até tá. E aí essa médica pediu pra me realizar alguns exames, né? Na verdade, uns não, todos praticamente, eram muitos exames. Todos os exames. E só que na hora que eu fui voltar nela pra mostrar, eu meio que desisti. Falei, eu acho que eu não vou fazer essa cirurgia, eu vou tentar de novo. Porque a cirurgia bariátrica foi a última opção que eu obtive, porque eu cheguei a fazer academia, cheguei a fazer dieta, passei diversas vezes com nutricionistas e não estava adiantando. Eu até emagrecia 1, 2 quilos, mas eu já engordava de novo. Então eu sempre tive esse efeito sanfona. Eu desisti de fazer a cirurgia bariátrica, né? Falei, não, eu vou tentar de novo e vamos tentar. Beleza. Aí passou 2019, 2020 eu me casei. Até então, eu já tinha tirado isso da minha cabeça. E depois que eu casei, quando eu completei mais ou menos 1 ano de casado, eu percebi que eu tinha engordado muito mais. Até porque, com a pandemia, eu me mudei de cidade, né? Obviamente, eu moro agora em São Carlos, antes eu trabalhava em São Paulo. E aí eu me mudei pra São Carlos. Então, eu acabei ficando muito mais sedentária do que eu tava em São Paulo. São Paulo eu ainda caminhava para ir para trabalhar, eu ainda tinha uma vida um pouco mais ativa. Depois que eu vim para São Carlos, que eu me casei, eu comecei a trabalhar de home office. Então eu sempre ficava em casa, né? E quando eu saía de carro. Então eu não caminhava direito. Até então tava no lockdown, na pandemia, então não tinha como eu sair para outros lugares, sabe? Então tava nesse tempo um pouco conturbado. E eu comecei a engordar. Então, gente, eu tô dando uma boa resumida, tá? Tô dando uma boa resumida, porque senão não vai dar aqui. Eu voltei com a ideia, aí eu lembrei da cirurgia bariátrica. Eu falei, gente, será? Fiquei pensando, aí conversei com meu esposo. Até então, só tinha conversado com ele. Falei, olha, é isso, o que você acha? E assim, eu tava muito chateada, muito triste com como eu vou explicar? Comigo mesmo, sabe? Sabe aquele sentimento que você tem, eu quero comprar uma roupa e você não achar uma roupa que serve? Você passar por momentos que me deixavam constrangida devido ao meu peso. E isso eu sofri praticamente a minha vida inteira, né? E isso me deixava muito chateada. As piadinhas. Eu poderia não demonstrar na hora que eu estava triste, mas eu chegava em casa e eu só sabia chorar. E então eu decidi, foi uma coisa muito bem pensada, eu decidi, porque eu falei, eu vou fazer essa cirurgia. Só que antes de eu tomar a decisão concreta de que eu ia fazer, eu fui até um cirurgião. Procurei um cirurgião aqui na minha cidade, conversei um pouco com ele, falei sobre a minha história, a minha relação com o meu peso e tudo mais. E aí ele falou, olha, o seu IMC, que é o índice de massa corporal, ele está apto para cirurgia, né? Porque assim, para você poder fazer a cirurgia bariátrica, o seu IMC tem que ser 38 com comorbidades, né? No caso, pressão alta, diabetes, ou acima de 40 sem comorbidades. E o meu IMC estava acima de 40, se eu não me engano, estava com 41. Ele falou, olha, de acordo com o seu IMC, você é apta à cirurgia. Mas eu vou pedir para você realizar esses exames e passar com 5 especialistas. E pedir um laudo deles, dizendo que você é apta para cirurgia. Então, os especialistas que eu passei foi a nutricionista, a endocrinologista, o cardiologista, o pneumologista e o psicólogo. Então, eu tinha que ter esses 5 laudos desses médicos dizendo que eu estava apta para cirurgia. Aí eu não tava com uma decisão concreta se eu ia fazer ou não. Aí ele falou, olha, você faz e se você optar em fazer, você volta aqui e a gente marca. Eu falei, então tá bom. Eu tenho um convênio, tá? Meu convênio é da Unimed, então eu usaria meu convênio pra fazer a cirurgia, então eu não pagaria. Não paguei nada, na verdade, né? E até isso, eu não falei a data, isso foi em julho de 2021, tá? Então foi ano passado que eu comecei a pensar nisso. E beleza, passei com os especialistas,
fiz todos os exames, meus exames estavam todos certos, consegui todos os laudos. O laudo que mais demorou pra eu conseguir foi o da psicóloga, que eu tive que passar em 10 consultas com ela, então eu fiquei praticamente 3 meses consulta com a psicóloga, que foi muito, muito importante pra mim nesse processo e tudo mais. É de suma importância você ter um acompanhamento psiquiátrico, ter um acompanhamento com um especialista, porque não é uma coisa fácil de lidar. Até então, tava passando com ela e tava tudo tranquilo. Até mesmo pra me ajudar na ansiedade, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, com as consultas com o psicólogo, isso foi me acalmando mais. E por incrível que pareça, eu fiquei muito calma. E eu sou muito ansiosa, mas eu estava bem calma, bem tranquila. Um dos exames que na verdade, assim, eu tomava a pílula anticoncepcional, né, pra prevenir gravidez até então. E aí, quando você faz cirurgia bariátrica, você não pode tomar nada remédio assim, se você tomar a pílula, ele perde um pouco o efeito. E é de suma importância eu não engravidar nesse meu primeiro ano de cirurgia. Então, eu fui até a ginecologista, falei pra ela que eu ia realizar a cirurgia bariátrica e que eu precisava trocar meu método contraceptivo. Até então, eu fui na intenção de colocar o DIU, só que ela me avaliou e falou que no meu caso era melhor a injeção. Falei, tudo bem. Aí ela pediu pra mim fazer um exame, se não me engano é o transvaginal. Ela pediu pra mim fazer esse exame, fui até uma clínica, realizei o exame e fiquei aguardando lá mesmo, no dia que eu fiz, pra pegar o resultado. Nisso que eu peguei o resultado, eu vi que eu tava com síndrome do ovário policístico. Até então, eu até sabia mais ou menos o que era, só que eu não sabia a fundo. E aí eu fui pesquisar. E aquele nosso erro de pesquisar tudo na internet, enfim. Eu fui pesquisar. E aí eu vi que a síndrome do ovário policístico, ele pode acarretar de você não conseguir engravidar ou de ter dificuldade para engravidar. E eu fui olhar as causas e eu vi que uma das causas era a obesidade. E eu entrei em desespero, falei, gente, eu preciso operar. Aí foi que me deu um impulso a mais pra operar. Eu falei, gente, eu vou operar porque o meu maior medo do mundo, né, eu sempre falo isso, é de eu não poder ser mãe. Assim, eu preciso operar, eu preciso emagrecer, pra mim não ter mais esse problema de síndrome do ovário policístico, pra me conseguir engravidar. Aí, na primeira consulta que eu fui com o médico, com o cirurgião, eu ainda perguntei, falei assim, doutor, com a minha idade, hoje eu tenho 22 anos, o senhor acha que é bom eu fazer cirurgia na minha idade, eu sou nova e tudo mais? Ele falou assim, é a melhor idade pra você fazer, porque se você fizer essa cirurgia com a idade mais avançada, pode ser que tenha algum problema, enfim. Aí eu falei, tudo bem. Aí eu falei assim, e gravidez? Porque eu pretendo ser mãe um dia, meu maior medo é de eu não poder ser mãe. A cirurgia vai me trazer algum tipo de problema pra eu não engravidar? Ele falou, pelo contrário, você vai ficar muito mais fértil, você vai ter muito mais disposição. Então, se você engravidasse com o peso que você tem hoje, poderia ser uma gravidez de risco ou até mesmo você não conseguiria engravidar. Aí eu entrei em desespero, eu falei, não, gente, eu preciso disso. Então, isso foi um ponto inicial, né? Uma coisa que me jogou mais pra frente pra eu realizar a cirurgia. Então, eu decidi fazer. Então, poucas pessoas sabiam, na verdade, quem sabia era só meu esposo e a minha mãe. Conversei um pouco com eles e tudo mais. Mas, então, marquei a cirurgia. Demorou um pouquinho, demorou quase 8 meses, desde a minha primeira consulta com o médico. Mas eu acredito que tudo tem um propósito de Deus. Eu fiquei um pouco chateada porque eu queria realizar a cirurgia antes, né? Mas eu não murmurei. Falei assim, se foi marcado pra esse dia, demorou tanto tempo, porque era o momento certo. E eu acredito que foi o momento certo, né? Tudo se encaixou. E eu senti a mão de Deus preparando tudo pra mim. Sabe, quando você acha, ai, não vou conseguir, não vai dar certo, e Deus falava, não, aqui, ó, pronto. E tudo dava certo. Conversei muito com Deus antes de fazer essa cirurgia, mas tudo deu muito certo, tá bom? Então eu acho que é isso, esses foram os motivos pelo qual eu decidi fazer a cirurgia. Não vou falar pra vocês que eu não tentei fazer academia, porque eu tentava. Dieta eu tentava, de todas as formas eu tentei e eu não consegui. Então eu decidi fazer a cirurgia, acredito que vai ser muito bom pra mim, né, com certeza. E eu já tô percebendo algumas coisas diferentes e eu não tenho nem um mês de operada.
Então eu tô muito animada com a minha vida daqui pra frente. Tenho certeza que tudo vai ocorrer bem. Eu tô muito, muito ansiosa pelas coisas que vão acontecer daqui pra frente. Claro que antes de eu fazer essa cirurgia, eu olhei os contras, os prós, e eu vi que no meu caso, os prós eram muito maiores do que os contras. Então foi uma coisa muito bem pensada, uma coisa que eu fiquei dias, noites pensando, será? Será que eu faço? Será que eu não faço? E Deus foi acalmando meu coração, entendeu? Então eu senti que Deus estava acalmando meu coração e falando no meu ouvido que vai dar tudo certo, que já deu tudo certo e realmente deu tudo certo, né? Eu acho que é isso, gente. Como eu falei, eu dei uma boa resumida em tudo pra vocês entenderem o porquê, o motivo da minha decisão e tudo mais. Então daqui pra frente vocês vão acompanhar a minha vida pós-bariátrica. Não vou só mostrar isso aqui no canal, obviamente eu vou continuar com os meus vlogs, com receitinhas e tudo mais. Agora eu não posso porque eu tô de dieta líquida. Se vocês quiserem acompanhar, comenta aqui embaixo que eu mostro pra vocês também. Também me acompanhem lá no Instagram, que no Instagram eu consigo mostrar melhor em tempo real, tá bom? Queria dizer pra vocês que eu gravei um vídeo lá no hospital, quando eu fui operar, então tá tudo gravado. Eu gravei antes também, eu preparando a minha dieta líquida e tudo mais, porque se você não sabe, depois que você faz a cirurgia bariátrica, você precisa seguir um protocolo de dietas líquidas, pastosas, até você poder comer normal de volta. É claro que eu vou comer isso aqui, vai ser bem pouquinho, mas eu tô muito, muito feliz, muito mesmo, tá? Até o presente momento, eu tenho certeza que eu não vou ter esse sentimento de arrependimento. Muita gente, nas primeiras semanas, sempre se arrependem de ter feito a cirurgia, mas eu não me arrependi nada. Não vou falar pra vocês que foi fácil, que está sendo fácil, porque não tá. Mas eu tô muito feliz mesmo. Foi um sonho, uma realização já de bastante tempo, né? Então eu tô muito feliz com o resultado. E é isso, gente. Os próximos vídeos que eu vou postar vai ser o vídeo mostrando a minha dieta líquida. Então eu não vou ter operado ainda. Então possa ser que vocês sintam alguma diferença. Eu sinto pouca diferença no meu rosto. Pouca coisa ainda. Mas... e também o dia da minha cirurgia eu vou gravar, tá bom? Eu só decidi fazer esse vídeo antes de postar pra explicar melhor pra vocês o porquê da minha decisão de fazer a cirurgia. Certo? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça de deixar o seu like, por favor, isso vai me ajudar muito. E se inscreva e comenta aqui no canal se vocês querem ver os próximos passos, a minha vida a partir daí, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e tchau!